Estamos chegando para anunciar, cantar com a vida, evangelizar, com poesia e canção. Vamos proclamar com nosso canto a alegria, o encanto de viver uma vocação. Olá, meus irmãos! Olá, meus amigos! Olá, família! Paz e bem! Boa noite, Wendel! Boa noite, Marcelo! Boa noite para todos os que nos ouvem! Está começando a partir de agora o nosso programa Chama Franciscana! Chama Franciscana. Eu te saúdo, luz, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. É o Chama Franciscana que está entrando no ar nessa sexta-feira abençoada, maravilhosa, né, Wendel? É isso aí. Bem, a partir de agora, o nosso telefone 3720-9309, repetindo, Wendel. 3720-9309. Tá liberado para você falar com a gente nesta noite. Você ainda pode nos acompanhar pela sintonia do 105,9 FM do seu rádio, ou ainda pelo nosso site www.vidanovafranca.com.br. Bem, Wendel, iniciando o nosso programa de hoje, nosso programa Chama Franciscana, o que tá faltando? Tá faltando aquele momento tradicional aqui do Chama Franciscana, que é a massagem do coração, o abraço do coração. Por que isso, Marcelo? É que quando nós abraçamos, dois corações se encontram, né? Dois corações, o seu coração, o coração do seu irmão, do seu próximo, aí se encontram. Então nós passamos a ter dois corações batendo no peito. Isso, e é isso. Essa nossa tradição do abraço do coração que nós mantemos todas as sextas-feiras aqui no programa Chama Franciscana. Então, pegue alguém que está aí próximo de você, um parente, um amigo, quem quer que seja. Nós vamos fazer a contagem regressiva e quando nós chegarmos ao fim, você pegue e dê aquele abraço gostoso. Vamos lá! 3, 2, 1. Que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. É dando que se recebe, fazendo da vida oferenda. Porque o Senhor do Universo fez tudo pra eu e você. Dá um abraço daqui, dá um sorriso de lá. Dá esperança pra vida daquele que não sabe andar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá uma injeção de alegria, ânimo pra recomeçar. E com um jeito perfeito, com todo direito, vamos partilhar. Se os dons estão
estão a serviço, a vida aqui vai mudar. Partindo e repartindo, chorando, sorrindo, o amor vai ligar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá o perdão ao irmão, não negue a ele os direitos. Todos são filhos de Deus e o nosso Deus é perfeito. Para o coração generoso, nada há de faltar. Dá com a mão direita que a esquerda não possa olhar. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus te dá, que Deus te dá, que Deus te dá e dará. Dá, que Deus E aí, você abraçou? É bom, não é? Sentiu o calor do irmão? Sentiu outro coração batendo ao lado do seu? Esse é o Massagem no Coração. Nosso programa Chama Franciscana só tá começando, não é, Wendel? Isso, e o programa de hoje está recheado de atrações. Só a gente até não sabe se o tempo vai dar para tantas atrações, não é, Marcelo? Nossa, muita atração aí pra vocês. E agora vamos falar o que eu... O que nós vamos falar hoje, Wendel? Falando nisso, né? Nós vamos começando o programa, mas é bom os nossos irmãos que estão ouvindo saberem do que o nosso programa vai se tratar hoje. Vai tratar, né? Que assunto é esse? Ninguém vem de jornal se não souber, não falar sobre a manchete. E nós aqui no Chama Franciscanas precisamos falar do tema, não é? O tema do nosso programa de hoje: Francisco de Assis, um jovem que encanta os jovens. Francisco de Assis, um jovem que encanta os jovens. E nós escolhemos esse tema porque hoje, dia 6 de março, é o dia da Juventude Franciscana do Brasil, a JUFRA, que celebra o dia de sua padroeira, Santa Rosa de Viterbo, uma santa muito jovem, que desde a sua infância, passando pela o que nós chamamos hoje de adolescência, não é? Morreu muito jovem, seguindo os passos de São Francisco de Assis. Ela que se deixou encantar por São Francisco, pela vida e pela obra de São Francisco, atrai outros jovens que se deixam seduzir por esse mesmo ideal. Francisco de Assis, um jovem que encanta os jovens. Eis o nosso tema do Chama Franciscana de hoje. E agora, antes de nós entrarmos diretamente ao nosso tema de hoje, é o momento da nossa oração da noite. Oração a Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa de Viterbo, a mais santa das flores do jardim do Senhor, menina e missionária franciscana, que no jejum, na penitência e na oração convertestes muitas almas. Dai-nos força para guardarmos a pureza da qual fostes modelo. Protege a nossa juventude, guarda a família franciscana, inflama-nos com zelo que fez imolar-se na cruz. Abrandai nossas dores, afastai-nos do mal, escutai nossas preces. Pede a Deus que conserve na vida os tesouros da graça divina. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
E tem gente atrasada chegando aqui nos estúdios da Rádio Vida Nova para participar dessa edição do Chama Franciscana. Ele que chegou na hora, mas se ausentou no momento em que nós começamos essa edição. É ele, sempre ele, o nosso cantor de bolero, Luiz Miguel. Boa noite, Luiz. Boa noite, Wendel. Boa noite, Marcelo. Paz e bem a todos os ouvintes. Pois é, fui atender uma ligação ali, sabe? É uma pessoa muito requisitada. Pois é, resolvendo uns problemas aí. E aí, Luiz, deu tudo bom certo. e bonito? Opa, muito bem, bonito, cheiroso, né? Isso aí, né? Perfumado para os nossos ouvintes, não é? Pois é. Então sinta-se em casa, o programa está cheio de atrações, participe conosco. Você que mexe aí no Zap Zap, mande convites aí para os seus amigos. Pois é, ó, convidados pessoal aí ouvintes. da rádio, né? 99288-3596. Esse é o Zap Zap. Da Rádio Vida Nova FM, você que quer nos acompanhar, mandar sua mensagem pelo Zap Zap, pode mandar. Tem que colocar código de área de quem é fora, não tem? Não, não precisa não. Bom, depende, né? Por via das dúvidas, coloque 16 antes 99288-3596. 99288-3596 é o WhatsApp aqui da Rádio Vida Nova FM. O nosso cantor de bolero vai acompanhar durante a programação e qualquer recado ele nos avisa. É isso. Verdade, pode deixar. Bem, Wendel, continuando o nosso programa. Agora, que hora que é agora? Agora é outra hora muito, mas muito tradicional mesmo, quando o Marcelo e eu apresentamos o Chama Franciscana. É a hora da boa do dia, a primeira música do programa de hoje. E como reza a nossa tradição, essa música sempre tem que ser dele, sempre ele, Padre Zezinho. E num programa que nós falamos sobre jovens, sobre Francisco, um jovem que encanta tantos jovens, nós escolhemos qual música, Marcelo? Jovens somos nós. Nossa, gostei de falar isso. Isso, jovem. Te remoçou uns 20 anos, né, Marcelo? Com certeza. E bom, então nós vamos começar com Jovens Somos Nós, do Padre Zezinho. E na sequência, lembrando de Santa Rosa de Viterbo, a música que tem esse nome, Santa Rosa de Viterbo, do Antônio Souza, lá da UFS de Santo André, também conhecido só como Toninho OFS. Então ouça agora Jovens Somos Nós e na sequência Santa Rosa de Viterbo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Avançamos para as águas mais profundas. O que está bom deve ficar. O que não é tem que mudar. Jovens somos nós. Jovem é a nossa voz. Não sabemos tudo, Mas sabemos que podemos ajudar. jovens
rosa de vidro, rosa de vidro. Bela menina tão graciosa, de Cristo falou, como foi tão formosa. Embora tão jovem, tão pequenina, enfrentou poderosos, esta foi sua sina. Rosa de vidro, rosa de vidro. De muitas virtudes que Deus concedeu, fiel franciscana, a rosa viveu. O perfume de rosa pelo mundo espalhou, o evangelho de Cristo plantou e vingou. Rosa de vidro, rosa de vidro. De muitas virtudes que Deus concedeu, fiel franciscana, a rosa viveu. O perfume de rosa pelo mundo espalhou, o evangelho de Cristo plantou e vingou. Rosa de vidro, rosa de vidro. Rosa de vidro, rosa de vidro. Rosa de vidro. Você está ouvindo Chama Franciscana. o programa mais franciscano do seu rádio. Paz e bem. Você já pensou em ser franciscano secular? Não! Então conheça um pouco mais sobre o nosso modo de vida. Não conhecer é o cansaço. Foi quem mais imitou a Jesus. Irmãos e irmãs, quem somos nós? Nós somos a família franciscana, suscitada na igreja pelo Espírito Santo. E por que isso é importante? Porque isso significa que nós temos uma personalidade, que nós temos um carisma, primeiramente dado ao nosso Pai São Francisco, e agora a nós, que somos vocacionados e queremos seguir. Porque iluminados pelo Espírito Santo, assim como São Francisco também foi, nós no dia a dia, nós vamos compreendendo como devemos agir na nossa família, no nosso trabalho, na nossa fraternidade, e assim sermos exemplos vivos de franciscanos de que somos chamados a ser. Conheça a Ordem Franciscana Secular. Nossas reuniões acontecem todo primeiro domingo do mês, às 8 horas da manhã, na paróquia de São Judas Tadeu de Franca. Venha nos conhecer. Paz e bem. Espelho da perfeição.
Francisco de Assis, Francisco de Assis, Francisco de Assis, Francisco de Assis, Francisco de Assis. São Francisco de Assis não era um eremita. Os eremitas eram pessoas que viviam sozinhas, rezando nos matos e montanhas. Ele era um apóstolo. Começou a andar descalço, ignorou o bordão, o cinturão e vestia a roupa mais miserável que ele mesmo conseguiu fazer. Ele saiu pelo mundo para avisar que Jesus já tinha chegado. Quase um ano depois, Bernardo, um antigo companheiro muito rico, foi falar com ele. Quero ser como você. Quero andar como um pobre e quero anunciar o reino de Deus. No mesmo dia, apareceu outro rapaz, Pedro, que também queria andar como ele. Francisco pensou muito e acabou mandando os dois consultarem o próprio Jesus, abrindo o Santo Evangelho. Além de repetir a mesma passagem bíblica daquela vez em que Francisco estava na missa, encontraram outras duas. Quem quiser vir comigo, venda tudo que tem, dê aos pobres e depois me siga. E esta: quem não deixa pai, mãe e irmãos por amor de mim, não é digno de mim. Depois de ter ouvido as palavras de Deus, eles tiveram uma grande certeza. Tinham que ser como os apóstolos, seguir e anunciar Jesus com toda simplicidade. Em menos de um ano já eram 12 irmãos, 12 franciscanos. Francisco achou que tinham que escrever o que é que queriam da vida religiosa e foram pedir ao Papa que os abençoasse. Fizeram uma alegre viagem a pé para Roma. São Francisco tinha certeza de que na terra Jesus fala por seus ministros e, acima de todos, pelo Papa. Tudo isso aconteceu em 1209, quando Francisco estava com 27 anos. O Papa era o poderoso Inocêncio III. Ele recebeu uma grande luz do Espírito Santo para ver naqueles pobrezinhos uns homens de Deus. Inocêncio III aprovou a ordem franciscana e enviou São Francisco e seus companheiros como pregadores do Evangelho. Eles voltaram felizes do Vaticano e cada vez mais o número de seguidores de Francisco de Assis crescia e crescia. Anunciavam Jesus com entusiasmo em toda parte. Francisco chegou até a falar como pregador na própria catedral. Homens e mulheres procuravam a Deus quando eram tocados por suas palavras e mais ainda por seu exemplo simples de homem pobre. Muitos queriam ser como ele e seus companheiros. Água pura se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. Irmãos e irmãs, nossa reflexão das fontes franciscanas de hoje, e que pretende discorrer um pouco mais sobre a forma como São Francisco atraiu os jovens de seu tempo, é retirado de sua biografia denominada Fioretti, e tem como título de Frei Bernardo de Quintavalle, primeiro companheiro de São Francisco. O primeiro companheiro de São Francisco foi Frei Bernardo de Assis, o qual assim se converteu.
trazendo São Francisco ainda vestes seculares, embora já houvesse renegado o mundo, e andando todo desprezível e mortificado pela penitência, de modo a ser tido por muitos como estúpido e escarnecido como louco, perseguido com pedradas e lodo por seus parentes e por estranhos, e passando pacientemente por entre injúrias e zombarias, como surdo e mudo. Bernardo de Assis, que era um dos mais nobres e ricos e sábios da cidade, começou sabiamente a considerar em São Francisco o tão excessivo desprezo, a grande paciência nas injúrias, e que havia 2 anos já assim abominado e desprezado por todos. Parecia sempre mais constante e paciente. Começou a pensar e a dizer de si para consigo: não posso compreender que este Francisco não possua grande graça de Deus. Diz ainda em um outro trecho mais adiante: vendo Bernardo à luz da lâmpada os devotíssimos atos de São Francisco e considerando devotamente as palavras que ele dizia, foi tocado e inspirado pelo Espírito Santo a mudar de vida, pelo que, ao amanhecer, chamou São Francisco e disse assim: irmão Francisco, estou inteiramente disposto, no meu coração, a abandonar o mundo e a seguir-te no que mandares. Em louvor de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, vocês que nos ouvem de tantas formas e lugares diferentes e trazem consigo suas experiências e lembranças, suas memórias e sonhos de juventude. Enfim, caros ouvintes, como é possível olhar para a vida de São Francisco e não se encantar por ela? No trecho que escolhemos para o programa de hoje, encontramos aquele que primeiro se deixou encantar, que primeiro se deixou seduzir por Deus na pessoa de Francisco de Assis. O jovem nobre chamado Bernardo, a quem o pobrezinho de Assis, às vésperas de seu trânsito, chamaria de o mais amado. Nesse dia, também queremos recordar a festa de Rosa de Viterbo, padroeira da juventude franciscana, uma menina que, inspirada pelo exemplo de seus pais, franciscanos da penitência, também deixou-se trilhar pelo caminho da santidade de Francisco de Assis nos poucos anos de sua peregrinação terrena. Quando olhamos para as biografias dos santos, tantas e tantas vezes nos fixamos no momento em que sua caminhada espiritual apresenta maior consistência ou até mesmo amadurecimento, e deixamos por vezes de lado a importância que a juventude, com suas inquietações, dúvidas e contestações, legou na vida desses homens e mulheres. Basta olhar para o processo de conversão de Francisco de Assis, ainda que isso tenha acontecido há mais de 800 anos, para identificar e traçar paralelos com a nossa própria vida, nossas angústias, nossos medos, nossos sonhos, quimeras e utopias. Francisco é um santo jovem, e que encantou e continua encantando os jovens de todos os tempos. Viveu até os 44 anos de idade, mas morreu como se tivesse aqueles mesmos 24 anos, de quando o Senhor lhe ensinara que devia fazer penitência. Quantos e quantos jovens, caros ouvintes, que estão por aí, não fazem como o Frei Bernardo ao se deparar com a história de Francisco de Assis e dizem a si mesmos: não posso compreender que esse tal de Francisco não possua grande graça de Deus. E outros tantos ainda, não satisfeitos somente em admirar seus ensinamentos e feitos, completam as sentenças dizendo: estou inteiramente disposto, no meu coração,
a abandonar o mundo e a seguir-te no que mandares. Assim foi com Bernardo, assim foi com Rosa, comigo, com o Marcelo, com Luiz Miguel e com tantos e tantos outros, irmãos e irmãs, que se encantaram com o modelo proposto pelo nosso assisiense. Francisco de Assis, um santo jovem que encanta os jovens. Francisco de Assis, um santo jovem que chama os jovens à santidade. Tua vida é oração, faça sol ou faça chuva, ouça o que dizem os teus irmãos, à nossa frente serás também. Padroeira da Jufra, padroeira da Jufra, padroeira da Jufra em meu viver, paz e bem. Rosa que revela o universo aqui, seguindo o pobre, casto e obediente, nos ensinou por Francisco de Assis, chegar ao Cristo humilde e penitente. Tua vida é oração, faça sol ou faça chuva, ouça o que dizem os teus irmãos, à nossa frente serás também. Padroeira da Jufra, padroeira da Jufra, padroeira da Jufra em meu viver, paz e bem. Jufrista pequenina de Viterbo, flor menina de aquarelas mil, em colorir, fazer viver liberto os nossos jovens por este Brasil, este Brasil. Quem é jovem luta e não se engana, não se omite a nada, não se ilude, assim a juventude franciscana, quando assume mão na plenitude, plenitude. Tua vida é oração, faça sol ou faça chuva, ouça o que dizem os teus irmãos, à nossa frente serás também. Padroeira da Jufra, padroeira da Jufra, padroeira da Jufra em meu viver, paz e bem. De Assis o mundo viu nascer a esperança e paz. Um jovem sonhador que um dia o pobre encontrou e nele viu o Cristo sofredor. Seu nome era Francisco, Francisco de Assis.
seu nome era Francisco, Francisco de Assis. Paz, paz, paz e bem ao mundo, o mundo quer a paz. Paz, paz e bem ao mundo, o mundo quer a paz. Um grande testemunho de restauração, a Santa Igreja, a Igreja de Deus. O Evangelho, a vida da vida, o Evangelho assim se fez, o Santo do Senhor. Seu nome era Francisco, Francisco de Assis. Seu nome era Francisco, Francisco de Assis. Paz, paz, paz e bem ao mundo, o mundo quer a paz. Paz e bem ao mundo, o mundo quer a A pobreza foi sua opção, riqueza era partir o pão em comunhão com todos os irmãos. Alegria e paz viviam os penitentes de Assis, em glória a Deus, ao Deus da criação. Seu nome era Francisco, Francisco de Assis. Seu nome era Francisco, Francisco de Assis. Paz, paz, paz e bem ao mundo, o mundo quer a paz. Paz e bem ao mundo, o mundo quer a paz. Paz e bem ao mundo, o mundo quer a paz. Paz e bem ao mundo, o mundo quer a paz. E chegou a hora do nosso momento mais sério dentro do programa Chama Franciscana. É a hora do nosso noticiário Chama Notícias. Solta a vinheta, Marcelo. Está no ar mais uma edição do quadro mais informativo do programa Chama Franciscana. Esse é o Chama Notícias. Queremos levar até você as principais informações, notícias, curiosidades e recordações da família e da cultura franciscanas de um jeito que você só encontra aqui. E vamos para a primeira manchete de hoje. Sob nova direção. Aconteceu no último dia 1º de março o capítulo eletivo da Fraternidade OFS Fonte Colombo, aqui de Franca, São Paulo. Sob os bons auspícios do Espírito Santo, os irmãos e irmãs elegeram o novo conselho que governará a fraternidade local no triênio 2015-2018.
Eleito ministro, o irmão Juvencio Donizete Prado, que exerceu essa função em outra oportunidade, bem como as funções de conselheiro distrital do Regional Sudeste 3, tem agora o desafio de fazer ecoar na Fraternidade Fonte Colombo a célebre frase de São Francisco: Irmãos, recomecemos, pois até agora pouco ou nada fizemos. Direto do túnel do tempo. Você tem alguma noção do que aconteceu na vida do Poverello de Assis em um mês de março, como este que vivemos, há cerca de longínquos 800 anos? É bem provável que não. Mas nossos pesquisadores se debruçaram sobre a história de São Francisco e encontraram um fato de destaque ocorrido no terceiro mês do ano, há mais ou menos 8 séculos atrás. 18 ou 19 de março de 1212, na noite do Domingo de Ramos, a nobre jovem Clara de Favarone fugiu de casa e foi recebida por Francisco nas imediações da Porciúncula. Aos 18 anos de idade, Clara de Favarone fugiu da casa de seus pais e se encaminhou para a igrejinha da Porciúncula, na atual Basílica de Santa Maria dos Anjos, onde São Francisco de Assis e seus frades, em oração, aguardavam sua chegada. Com círios acesos, os religiosos saíram ao encontro da jovem, então luxuosamente adornada com seus trajes de fidalga, em direção à porta da igrejinha. Conduziram-na diante do altar de Nossa Senhora e a uniram para sempre ao seu esposo, Jesus Cristo. Ali mesmo, São Francisco lhe cortou os belos cabelos loiros. Essa tonsura é o sinal de que a jovem Clara de Assis já pertencia virginalmente a Nosso Senhor. A voz do Papa. Você anda meio desinformado sobre os discursos, mensagens e reflexões do Papa Francisco nos últimos dias? O Chama Notícias traz agora um resumo das principais notícias que circularam nos meios de comunicação acerca do Sumo Pontífice. Jornal Folha de São Paulo. Papa Francisco condena a cultura do descartável da globalização. O Papa Francisco fez um novo ataque à injustiça econômica no último dia 28 de fevereiro, condenando a cultura do descartável da globalização e pedindo novas maneiras de se pensar a pobreza, a assistência social, emprego e sociedade. Aleteia.com. Papa adverte: cuidado com a santidade de aparência. Os santos de aparência ou pecadores santificados? Nunca houve dúvida sobre quem Deus prefere, afirmou o Papa Francisco. Veja.com. Executados apenas por serem cristãos, diz Papa sobre reféns decapitados. Sumo Pontífice condenou mais uma ação bárbara dos terroristas do Estado Islâmico, que decapitaram 21 egípcios cristãos coptas sequestrados na Líbia. Portal UOL. Com o avanço do Estado Islâmico, Papa faz apelo pela paz para a Líbia. O Papa Francisco fez um apelo de paz para o Oriente Médio e o norte da África, principalmente para a Líbia, que nos últimos dias tem sofrido com o avanço de extremistas do Estado Islâmico, que já mataram cerca de 20 cristãos egípcios. Portal Fides Press. Jesus é o caminho da felicidade, afirmou o Papa Francisco durante o Ângelus da festa da Transfiguração do Senhor no último dia 1º de março. Não esqueçais, o caminho de Jesus sempre nos leva à felicidade. Haverá pelo meio uma cruz, as provações, mas o final sempre nos leva à felicidade. Jesus não nos engana. Prometeu-nos a felicidade e vai dá-la se nós formos nos seus caminhos, afirmou o Sumo Pontífice. E depois de acompanharmos aí as principais notícias sobre o Papa Francisco, que circularam nos principais meios de comunicação nas últimas semanas, nos últimos dias, chegou a hora da gente bater aquele papo, não é? Aquele bate-bola aqui sobre essas notícias, hoje com o apoio aí do nosso cantor de bolero, Luiz Miguel. É isso daí. E aí, Marcelo, o que chamou a atenção hoje aí na A Voz do Papa? Olha, uma coisa que acho que todos devem
ter prestado bastante atenção, que o Papa adverte: cuidado com a santidade de aparência. Os santos de aparência ou pecadores santificados? Essa é a pergunta. Nunca houve dúvida sobre quem Deus prefere, afirmou o Papa Francisco. Então, quem são esses santos de aparência que o Papa se refere? É muito do que se vê por aí, não é? Aquelas pessoas que se vestem de santos ou se fazem de santos, não é? Outro dia, numa das catequeses que eu dava lá para perseverança, não é? Falava muito sobre isso, não é? Que Jesus, como médico, vem para os saudáveis ou para os doentes, não é? E ele fala que vem para curar os doentes, não é? Então, por isso que ele prefere, aqui, como diz o Papa Francisco, os pecadores que se santificam ao longo da vida do que aqueles que passam toda a vida vivendo de aparências como se fossem santos durante toda a sua caminhada, né? Quantos e quantos estão por aí? E penso que mais do que apontar, muitas e muitas vezes eu acho que nós nos passamos por esses santos de aparência, não é? Principalmente nós que somos da Ordem Franciscana Secular, tantas e tantas vezes, confesso, parece que nós nos sentimos tão melhores do que os outros, não é? Por estarmos encaixados. Que bom que nós estamos encaixados e engajados no seio da igreja, mas isso não nos torna melhores do que os outros. Há tantos outros aí com menor participação, mas que na sua caminhada lá aos trancos e barrancos, a sua forma vai se santificando. E você, Luiz Miguel, deu para acompanhar aí as notícias que nós destacamos hoje? Pois é, essa daí me chamou mais atenção mesmo, né? E essa semana eu participei também de uma palestra, uma formação dos ministros da Eucaristia. O Marcelo também estava presente. A gente falou sobre liderança e obediência, uma coisa assim, né? E na grandeza de Jesus, ele foi um líder, só que ele foi um líder obediente, né? Eu acho que a gente hoje em dia busca muito isso também, né? As nossas lideranças, mas sem obediências, né? A gente quer mandar e quer ser esse santo de aparência, mas esquece que Jesus foi muito obediente até a morte de cruz. Eu acho que é isso que o Papa quer nos alertar um pouco também, né? Esquecer as aparências, mas viver como cristão de essência do Evangelho, né? Que é aquele que serve. E foi isso que Francisco fez muito bem também, na sua passagem, né? E igual você falou, nós como franciscanos, encaixados e engajados, eu acho que é nosso dever também servir e ser obedientes. Eu acho que é isso que faz a vida cristã crescer mais e mais. Ser obediente. Ter essa liderança com obediência. Certo, também gostaria de destacar aqui uma notícia. Várias notícias vêm circulando dia a dia sobre o Estado Islâmico, não é? Aquele grupo extremista radical que utiliza como base o islamismo, mas o islamismo, as pessoas muçulmanas não têm culpa, não é, dos seus atos, mas que, por sua vez, tem causado grande terror, né, por isso também é chamado de grupo terrorista, no Oriente Médio, norte da África e em outras regiões. O Papa Francisco, mais uma vez, não se omite, não é, e sempre coloca a sua posição em relação a isso, não é? Havia várias outras manchetes aí também desses dias, inclusive sobre a segurança pessoal do Papa, não é? Uma das manchetes falava que a segurança pessoal do Papa está preparado para um eventual atentado contra a vida do próprio Papa, tendo em vista que o Estado Islâmico já disse que o Papa Francisco é um alvo em potencial. Gostaria também de lembrar aí, né, o Papa não se omite, diferente de várias autoridades, inclusive do nosso país, não é, que diante das atrocidades que vem acontecendo do outro lado do mundo, mas um mundo cada vez mais globalizado, onde as coisas estão cada vez mais próximas, não falam nada, como por exemplo a nossa presidente, não é, que tantas e tantas vezes na sua política externa a única coisa que ela disse é que deveria haver diálogo, não é? E eu faço a pergunta, como que você dialoga com quem corta a cabeça de cristãos, não é? Joga um indivíduo de cima de um prédio pelo fato dele ser homossexual, coisas do gênero, não é? Eu acho que é uma frase muito infeliz que o Papa não compartilha, não é? Em momento nenhum ele pede o diálogo, também não pede a guerra, não é? Mas ele pede a paz.
não é? E que se faça o possível para alcançá-la. É isso daí. E o que mais a gente pode estar destacando aqui, só para a gente fechar? Só aqui, fechando aqui, Jesus é o caminho da felicidade, afirmou o Papa durante o Ângelus da festa da Transfiguração. Então, para nós não nos esquecermos disso, né? Como diz o Papa, o caminho de Jesus sempre nos levará à felicidade, sempre nos leva à felicidade. Haverá pelo meio uma cruz, as provações, mas no final sempre nos leva à felicidade. Gostaria de fazer apenas um pequeno comentário, agora que você falou sobre a cruz, eu acabei lembrando, né? Agora nós nos aproximamos da Semana Santa, né? Cada vez mais próximos, já há menos de um mês, por aí, não é? Nós vivemos com tanta intensidade, parece que nós sofremos tanto com o Cristo que passa pelo seu Calvário, não é? Lembrando que o fim do Calvário é a felicidade da ressurreição. E nós tantas e tantas vezes partilhamos do sofrimento de Cristo, mas no momento da felicidade da ressurreição nós fugimos, não é? Como alguns dos discípulos ou das pessoas que estavam lá em Jerusalém, e não compartilhamos. Então que nesse ano, né, nesse 2015, nós possamos partilhar, não é, desse gozo, dessa alegria, dessa felicidade dos que vivem a ressurreição junto de Cristo. Notícia de última hora. Como anunciamos em uma edição anterior deste nosso Chama Notícias, acontecerá entre os dias 20 e 22 de março próximos, no Espaço Anhanguera, antigo Centro Santa Fé, na capital paulista, mais um capítulo intermediário do Regional Sudeste 3 da UFS de São Paulo. Esse encontro será um momento em que estarão reunidos todo o Conselho Regional da Ordem Franciscana Secular, além dos ministros, vice-ministros e assistentes espirituais das mais de 80 fraternidades espalhadas por todo o estado. Esse capítulo tem o intuito de avaliar a caminhada do Regional de São Paulo na primeira parte do atual triênio, bem como refletir sobre o seu futuro próximo, pensando e estabelecendo metas e objetivos. Para isso, foi escolhido o tema Reencontrar o Valor da Fraternidade e o lema Impulsionados pela Alegria do Evangelho, extraídos da exortação apostólica Evangelii Gaudium do nosso querido Papa Francisco, e que deverá nortear as reflexões durante o capítulo. E atenção! A irmã Denise Guzmão, ministra regional da OFS, pede para que os irmãos e irmãs convocados para este capítulo e que ainda não efetuaram suas inscrições se apressem, pois o prazo final já está se esgotando. A ficha de inscrição enviada a todas as fraternidades deve ser devolvida por e-mail para a irmã Rita Proteger. Desde já, os organizadores deste capítulo pedem e contam com nossas orações para o bom êxito desse momento tão importante na caminhada fraterna do Regional Sudeste 3. E por hoje é só. Fique agora com a continuidade do programa mais franciscano do seu rádio, o Chama Franciscana. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana aqui pela Rádio Vida Nova FM. E aí, Wendel? Agora é a hora daquele momento em que muitas pessoas reclamam que não entendem nada o que ouvem. É um momento muito especial do nosso programa. É o momento das canções internacionais. Solta a vinheta, Marcelo.
Passe bem. Passe bem. Passe bien. Peace and well. 平安和幸福。La paix et bien. Não importa a nação ou o idioma. Clara es tu nombre, clara tu vivir, trigo tus cabellos, miel tu sonreír. Oh Francis, Holy Father, Saint Francis. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... Dove c'è errore io porti verità, Signore. Agora no programa Chama Franciscana, Canções Internacionais. Canções Internacionais, Wendel, Luiz Miguel. E hoje que nós estamos falando sobre juventude, não é? Sobre Santa Rosa de Viterbo, coisas desse gênero, o Marcelo, o nosso lavrador, o nosso minerador, ele que encontra as pérolas, não é? Pela internet afora, não é? Eu esqueci o termo que geralmente eu uso, poxa, tinha um nome tão bonito, um adjetivo tão bonito pra você. Lapidador. Não era isso. Também não? Era um nome muito, muito bom. Agora eu esqueci e tal. Mas ele que fuça a internet afora, não é? Atrás de boas músicas. Descobre boas músicas, não só para esse momento, mas para outros tantos, não é? Hoje ele selecionou 2 músicas em que idioma, Marcelo? Espanhol. E vai falar de quem? Santa Rosa. Santa Rosa de Viterbo. Olha... Espanhol? Em espanhol. A gente fala que a gente só não encontra em outros idiomas porque a gente não sabe os outros idiomas. Né? Então, apesar que eu achei uma em chinês uma vez. Então, chinês? Tudo bem. Já colocaram aqui? Já colocamos. São Francisco em chinês, mandarim. Mas hoje a gente vai manter o arroz com feijão em espanhol mesmo, aí, o idioma dos hermanos. Então nós temos aqui o Himno a Santa Rosa, de Pablo Parente, interpretado por um coral escolar, não é? Segundo aí o nosso irmão Marcelo, nosso pesquisador. E na sequência, outra música com um título parecido, Santa Rosa de Viterbo, com alguém com nome bastante difícil, Fred Borzacchini. Consegui falar. Então você ouve agora Canções Internacionais, Himno Santa Rosa e Santa Rosa de Viterbo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Escúchame, niña piadosa, mi canto
Chama franciscana. Da una povera famiglia era nata Santa Rosa, una rosa del giardino prediletta da Gesù. Quella Vergine di Cristo si vestì da francescana, la sua anima a Dio e il suo corpo ad umiliare. Viva, viva Santa Rosa, dolce sposa del Signore. Già da piccola la santa ogni predica seguiva, che narrava del gran santo San Francesco di Gesù. Quella piccola bambina si vestì da francescana, proprio come il poverello, per le strade a predicare. Viva, viva Santa Rosa, di Viterbo lo splendor. Santa Rosa da bambina i miracoli operava, tramutò il pane in rose con l'aiuto di Gesù. A Viterbo dominava un oscuro castellano, invidiava quella santa che decise di scacciare. Viva, viva Santa Rosa, dolce sposa del Signore. A 10 anni Santa Rosa gravemente s'ammalava e la gente già pregava per quel fiore di Gesù. Ma apparve la Madonna nella luce di candore e la piccola salvava per la gloria del Signore. Viva, viva Santa Rosa, di Viterbo lo splendor. Tutto il popolo adorava Santa Rosa francescana e seguivano commossi quell'amore per Gesù. Invidioso castellano la scacciò dal suo paese con la mamma e il suo babbo, la piccina desidera. Viva, viva Santa Rosa, dolce sposa del Signore. E raggiunsero un paese popolato dai pagani e il miracolo compiva Santa Rosa di Gesù. Tutto il popolo vedeva Santa Rosa che pregava, mezzo al fuoco camminava e per niente si bruciò. Viva, viva Santa Rosa, di Viterbo lo splendor. Finalmente un convento quella santa accoglieva, tra i miracoli viveva solo pochi anni ancora e moriva Santa Rosa nella grazia del Signore. E quel popolo pagano a Gesù si convertì. Viva, viva Santa Rosa, dolce sposa del Signore. Quanti cancri ha guarito quella santa di Viterbo, muti e storti risanati
nella gloria del Signore, a migliaia i pellegrini che si recano a pregare Santa Rosa che nell'urna sempre intatta resta ancora. Viva viva Santa Rosa, di Viterbo lo splendor. E agora é a hora da nossa sessão. Aquele abraço. Isso, e abrindo os trabalhos da sessão Aquele Abraço da edição de hoje do programa Chama Franciscana, nós queremos mandar o primeiro alô de hoje para a nossa ouvinte número 1, Marcelo. Você sabe quem que é? Eu acho que eu sei, hein? Quem é? Quem é? Dona Maria! A Dona Maria da UFS, ela que faz o melhor macarrão ao vivo que eu já Bom vi. demais da conta! O macarrão é tão bom que é bom ao vivo no dia e é bom no requente no outro dia. No outro dia eu não fui. Olha só. Então, para nossa ouvinte número 1, a Dona Maria, o que que tem? Aquele abraço. Assim, antes da gente continuar os trabalhos falando em macarrão aqui, sabe, Luiz? Eu tô esperando o convite para comer um outro tipo de macarrão, sabe? Um macarrão que vai uns negócios diferentes, vai um molho show e coisa assim, sabe? Chama de yakisoba. Tem uma pessoa aqui nos estúdios que me prometeu assim, eu tô esperando. Ele manja do negócio, essa pessoa? Disseram, e a boca miúda, que a esposa dele falou que é melhor que do Mr. Shang. Ah, é? Ué, e por que até hoje não chamou? Ué, então eu tô esperando, né? Eu não sei se ele, na quaresma, ele não come isso. Então, pode ser, né? Primeiro a gente faz os testes. Né? Então eu tô esperando. Não vou falar o nome de quem que é, mas pra essa pessoa que faz um yakisoba muito bom, o que que tem? Muito obrigado. Daqui a pouco eu dou aquele abraço. Nós também queremos mandar aquele alô para o tio Lauro da UFS. Ele fala que de vez em quando tá nos ouvindo, não é? Então eu espero que ele esteja nos ouvindo antes de colocar no copo d'água, não é? Dar boa noite pra tia Sirlene, não é? Espero que ele esteja nos ouvindo. Então lá pro tio Lauro, pra tia Sirlene, lá é Santa Luzia já? Eu acho que sim, não é? Lá no bairro Santa Luzia, o que tem? Aquele abraço. Também queremos registrar as nossas saudações sempre aos nossos irmãos e irmãs do Regional da UFS. Muitas vezes parece puxação de saco, mas não é. São pessoas que eu converso, né, quase sempre, na medida do possível, por e-mail, pelo Facebook, e que colaboram muito mesmo com a divulgação do nosso programa Chama Franciscana. Primeiramente ela, Mara Faustino de Porto Feliz, o que tem? Aquele abraço. Também queremos saudar o César lá de Caraguatatuba e a Claudete de São Paulo, que também divulgam, multiplicam, conversam, falam aí sobre o Chama Franciscana para todo mundo. Para eles, então, o que tem? Aquele abraço. E por fim, para nossa querida irmã, a ministra Denise Guzmão, lá de Sorocaba, que hoje eu acessei o e-mail cedo, né? Fiquei feliz lá de receber o e-mail dela, pedindo que nós dessemos a notícia sobre o capítulo regional que se aproxima, que até mereceu plantão hoje aqui no... Isso, na nossa edição do Chama Notícia. Luiz Miguel até riu pra caramba, né, Marcelo? Nossa, demais. E a Denise falou que vai fazer uma grande propaganda do Chama Franciscana no capítulo que se aproxima aí entre os dias 20 e 22, não é? Ela que parece que já elogiou bastante o nosso programa na visita, né, no fim do ano passado, a visita do Nacional ao Regional de São Paulo. Falou que vai fazer a propaganda do nosso programa junto aos irmãos e irmãs das mais de 80 fraternidades. Então, para Denise, lá de Sorocaba, o que tem, Marcelo? Aquele abraço. Agora eu perdi aqui a minha lista, mas eu vou encontrar rapidamente. Achei! Hoje, dia 6 de março, é o dia do quê? Santa Rosa. E é o dia do que mais? Do que mais? O que mais? Cri-cri. Dia do Jufrista. Isso! É o dia da Juventude Franciscana do Brasil, o dia do Jufrista, no dia que se celebra a sua padroeira. Que vergonha, Marcelo. Que vergonha. Você que já foi Jufrista, fala que uma vez Jufrista, sempre Jufrista, não é uma sabe. vergonha. Então, para toda a Juventude Franciscana que celebra hoje... Isto é uma vergonha. Como diria Boris Casoy, não é? Então nós queremos lembrar de todos os jufristas do Brasil e em especial dos irmãos e irmãs da Jufra Frei Leão aqui de Franca. Então para todos daqui da Jufra Frei Leão, o que tem? Aquele abraço.
Também queremos dar uma nota aqui que não coube dentro do Chama Notícias e também mandar aquele abraço para todos aqueles que nesse fim de semana participam do Encontro de Jovens Franciscanos promovido pela Custódia Franciscana do Sagrado Coração de Jesus, nas dependências do Educandário. Qual que é o nome do Educandário mesmo lá em Bebedouro? Santo Antônio. Isso, estava aqui para perguntar antes, não perguntei, pergunto agora. Então, para todos que participam desse encontro lá nas dependências do Educandário Santo Antônio em Bebedouro, São Paulo. Um alô para o Matheus, co-apresentador desse programa que está lá, junto com o Felipe e uma participação mais do que especial, a secretária fraterna nacional da Jufra. Ela que é lá do Maranhão, mas vive em Uberlândia, né? Uberlândia agora faz parte da Custódia, não é? Isso. Do Sagrado Coração de Jesus. Então, a Maiara também está lá nesse encontro dos jovens franciscanos em Bebedouro. Para todos eles... Aquele abraço. Quase que falhou, hein? Falhou. Eu recebi um... Você falou do WhatsApp, eu recebi um no meu, de uma pessoa que está acompanhando a gente lá no Jardim Portinari. Quem é? É a Juliele. Quem é a Juliele? É uma amiga minha, né? Que eu falei do programa. Ah, semana passada ela escutou a gente, né? Eu e o Matheus e a Aline estávamos aqui. Ela escutou a gente, agora ela está escutando sempre, assim. Agora ela escutou, hoje ela está escutando de novo. Sempre acompanha, começou semana passada e disse que vai continuar nos acompanhando. Que bom, que bom. Nos acompanha aí na sintonia. Nos acompanha aí na sintonia do 105,9 da Vida Nova Franca. Então, para Juliele, lá do Portinário, o que que tem? Aquele abraço. Mas voltando lá em Bebedouro, a capital da laranja, que você não vê nenhum pezinho de laranja plantado na estrada, né? Acabou? Acabou. Mas ainda detém o título de capital da laranja. Lá em Bebedouro eu quero mandar um super alô para uma criança crescida, eu acho que o Lucas conhece. Uma criança crescida lá de Bebedouro que fica brincando de químico e se cortou com os tubos de ensaio. Sabe de quem que eu tô falando? É o Lucas Cirqueira, também conhecido como Roxinho, que estava hospitalizado outro dia. Ele trabalha lá como químico, lá acabou se cortando, teve uns problemas. Sério? Eu não sabia. Tava até internado, não é? Então, o Felipe e o Felipe e o Matheus iam visitá-lo hoje, antes de começar o evento lá em Bebedouro. Então, pro Lucas Roxinho, o que que tem? Aquele abraço. E como nós dissemos no Chama Notícias agora há pouco, não é? A UFS de Franca elegeu um novo conselho, então é sempre válido aqui mandar o nosso alô, o nosso abraço para todos aqueles que assumiram um novo desafio em suas vidas fraternas. A começar pelo nosso irmão eleito, Juvencio, novo ministro da Fraternidade Franca. Então, pro Juvencio! Aquele abraço. Tem gente de longe, não é? Que também foi eleito aqui no nosso capítulo para vice-ministro, nosso irmão Gilberto Donizete. Pro Gilberto, pra Norvina, pra Clarinha, filha dele, todo mundo que nos acompanha lá em Passos, Minas Gerais, o que que tem? Aquele abraço. Também lá na casa do Juvencio, não é? Ficou ali, ó, uma parte do conselho ficou ali em casa, não é? Isso não é nepotismo, né? Foram eleitos, não foram indicados, não é cargo de confiança. A nossa irmã Maria Stefani, também conhecida como Maria do Juvencio, foi eleita nossa formadora, hein, Maria? Isso, foi eleita mestre de formação e agora deve ser a formadora aí do Marcelo e do Luiz Miguel na UFS. Então, para Maria Stefani, aquele abraço. Um forte abraço também para todos os outros irmãos que compõem o novo conselho da UFS. A Cleonice como segunda secretária, a Maria José como primeira tesoureira, o José Mário como segundo tesoureiro, a letra tá ruim, eu não estou entendendo, a Ana como animação vocacional e a Tereza no serviço aos enfermos e idosos, sei. A todas elas... Aquele abraço. Tá faltando alguém. Tá faltando alguém. Quem será nosso primeiro secretário, né? Conta aí pra gente, Luiz Miguel, quem que é? Vamos mandar aquele abraço pro Wendel, que tá aqui, o apresentador do programa também, nosso primeiro secretário lá. Eu falei pro Matheus, se eles soubessem o que eu já fiz como secretário da Jufra, eles nunca teriam me eleito secretário da UFS. Mas agora, bom, a gente confia na ação do Espírito Santo. Espero que ele nos acompanhe também ao longo dessa caminhada. Pro Wendel, o que tem? É isso aí. Muito obrigado pelo abraço. Mais alguém quer mandar um abraço aí pra alguém? Não? Olha,
não nos esqueçamos. Ah, também já tá virando tradição, né? Tradição. A gente fica mandando abraço pra um monte de mulher aí, o Luiz fica mandando aí pra mulher lá do Portinari. Chega em casa, a gente apanha. Isso. Eu, no caso, né? A gente manda abraço pra tanta mulher. Então, se a gente não mandar pras nossas, né, Marcelo? Quando a gente chegar em casa, é chicote nas costas. Aí o problema é com vocês. Aí, resolve aí. Então, aqui pra terminar a nossa sessão, aquele abraço, o abraço para a Rose, minha esposa. E para a Jennifer, minha namorada e futura esposa. Para elas, o que tem? Ah, aproveitando, não é? Tá chegando, Domingo, Dia Internacional da Mulher. Mulher brasileira. Canta aí, Luiz. Corta o microfone, por favor. Então, não só para Jennifer, para Rose, mas para todas as mulheres que nos acompanham, né? As mulheres das nossas vidas, da nossa fraternidade, todas aquelas que dedicam a sua vida, não é? Nas mais variadas funções e atividades, o que tem? Aquele abraço. E chega de abraço por hoje, não é, Marcelo? Agora é hora do apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos rapidinho, né? Rapidinho porque o tempo está esgotando e o programa já está acabando. Pera aí, agora a gente não tem esse negócio de improvisar aqui o lado. Não. Pera aí que nós temos que parar. Pera aí. Vamos lá de novo. Pera aí, vamos parar tudo. Rebobina a fita aí. Pera aí, vai lá. O programa já está acabando. De novo. Não, foi baixo. De novo. Vamos lá, esse programa tá virando o programa do Teletubbies. De novo. E que agora, Luiz, o programa já está acabando. Vamos parar por aí, não é? Vamos parar por aí. De novo. O programa já está acabando. Esse programa que falou sobre a juventude, né? Sobre ser jovem. Francisco, um jovem que encanta os jovens. Quais as suas considerações finais nesse encerramento dos trabalhos da edição de hoje do Chama Franciscana? Todos nós, né, que eu ainda me enquadro com jovem, o mundo dos jovens ainda, jovens, vocês que nos ouvem, sejam jufristas, sejam jovens que estão participando de algum movimento na igreja ou não, pensem que Jesus Cristo, como diz o Papa, é o único caminho para a felicidade. Se nós queremos buscar a santidade, devemos buscar essa santidade primeiramente mudando as nossas atitudes, para que assim nós possamos alcançar o Cristo, né, que nos dá a oportunidade de encontrar essa verdadeira felicidade em nossas vidas. Luiz Miguel, cantor de bolero, sempre com as suas participações especiais. Não, vou cantar não. Quais são as suas considerações finais de hoje? Pois é, acho que essa frase, se eu não me engano, é do Papa João Paulo II, agora é São, né? São João Paulo II. Que diz, né, assim, que a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Isso. Né? Então, é com essa frase que eu me despeço dos nossos caros ouvintes, né? Para que nós possamos ser jovem e jovem dentro da igreja e igreja ser jovem. Que eu acho que a igreja precisa disso também. Um abraço a todos e paz e bem. Calma aí, essa parte ainda vai mais pra frente. Então, o Marcelo, nas suas considerações finais, escolheu uma frase do Papa Francisco, o Luiz Miguel, tô trocando todos os nomes. O Luiz Miguel escolheu uma frase do Papa João Paulo II. Como eu sou da zoeira, não é? Eu vou escolher uma frase do Chaves. Eu sabia, eu tava imaginando. Chaves, qual eu sou muito fã, não é? Em um dos seus musicais dizia, não é? Se você é jovem ainda, amanhã velho será, a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá.
Roberto Gomes Bolanos. Poeta. Puxa, É um poeta. Demais. Então, com essas palavras, só nos resta agradecer a sua audiência. Se você pegou esse programa pela metade, você pode ouvi-lo amanhã, sábado ou no domingo, pela Rádio Franciscanos na web, pelo endereço www.radiofranciscanos.com.br ou a partir de segunda-feira no canal Rádio Franciscanos no YouTube. E também na Rádio Franciscanos na internet você pode acompanhar a programação franciscana com boas músicas franciscanas, um programa todo dedicado ao Padre Zezinho e outras coisas mais. É só você entrar nesse endereço que o Marcelo vai falar novamente. www.radiofranciscanos.com.br. E semana que vem tem mais Chama Franciscana. Semana que vem é um programa todo especial sobre o Papa Francisco. E nós estaremos de volta. Nós estaremos. Marcelo, eu e o Luiz Miguel também. Tá convidado a voltar conosco na semana que vem. E por hoje é só. Só nos resta deixar o nosso boa noite. Até a próxima semana e paz e bem! Boa noite! Boa noite, todo mundo!